E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. O sangue era um sinal, uma identificação. Seja feita a tua vontade, mas se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço forças pra subir, mas a fraqueza que há em mim se torna mais forte que o meu querer. Pai, venha andar, minha força precisa, pra que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Venha ao meu lado, sempre está, pra que no céu possa chegar. Seja feita a tua vontade, mas se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço forças pra subir, mas a fraqueza que há em mim se torna mais
mais forte que o meu querer. Pai, em andar minha força precisa, pra que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Vem ao meu lado, sempre está, pra que no céu possa chegar. Oh, Pai. Mensagem do sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas. Qualquer coisa na igreja, em todas as partes. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Nós estamos nos baseando na mensagem mais sobressalente do profeta desta era, depois dos 7 selos. Os 7 selos que compreende toda a Bíblia Sagrada, em especial todo o Apocalipse. Por isso, estaria incompleto sem as 7 eras da igreja. Essa mensagem é o suficiente para qualquer pessoa se estabilizar na fé, ter certeza da vida eterna. Se tão somente o Espírito Santo vivificá-la na vida do indivíduo, da pessoa. Então, esse tem de mostrar não significa propriamente uma lei, mas sim uma identificação.
em que o indivíduo alcançou esta graça. E sua vida responde, de fato, o que é cristianismo. Então, quando você liga a chave do seu carro, se ele está correto, em dia, ele tem que funcionar. Tem que funcionar. Se você liga o interruptor ao chegar em casa, acendedor da luz, ela tem que acender. Se não acender, tem alguma coisa errada. E assim por diante. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Mostrar o seu sinal publicamente, isto é, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa que acontece na igreja, em todas as partes, serve para o cristão mostrar, exibir o cristianismo. E, na verdade, o sangue é o sinal. E o sinal, por sua vez, não podia estar escondido à luz debaixo do velador, mas tinha que ser público, nos umbrais da porta, para que a salvação do primogênito livrasse aquela casa do luto, da tristeza, do tédio, da amargura. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é a expressão máxima do sangue, isto é, do sacrifício do Cordeiro de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para morrer, ser sacrificado, derramar seu sangue. Deus, sendo espírito, não podia e não pode, um espírito não derrama sangue. Então, ele se encarnou, se fez sangue, sangue de Deus. Paulo disse assim, a igreja que Deus comprou com seu sangue, com seu próprio sangue. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Então, Jesus, sendo o Filho unigênito do Pai, que habitava no seio do Pai, atributo, este o fez conhecer. Então, aí está a explicação daquilo que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Ele não disse dois, muito menos três. E nós sabemos que o Pai é o Espírito Santo. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus. E Maria concebeu do Espírito Santo. Então o pai da criança é o Espírito Santo.
ela concebeu do Espírito Santo. A mulher concebe do seu marido e ele é o pai daquela criança. E Maria concebeu do Espírito Santo. Agora, nós temos de ver isto para o nosso próprio bem e não como uma repreensão, uma advertência incabível, não como uma exortação. Não. Nós temos de aceitar isto como graça. Graça que significa favor imerecido. Porque nós não somos salvos porque temos medo do inferno. Nós não somos salvos por causa de uma lei. Nós somos salvos pela graça, pela fé. E isto vem de Deus, para que ninguém se glorie. É de graça. Portanto, quando o pecador aceita esta graça, todo o jugo de Jesus, para ele, é suave. O fardo é leve. É isso que Jesus disse. Mas ele baseia exatamente naquilo que Israel teve que fazer, matando, sacrificando um cordeiro, sem mancha, sem defeito, macho, exibindo, expondo sangue nos umbrais da porta. Agora, ele mostra que o cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. Esse é um negócio de Deus. E então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Ninguém queira fazer diferente, fazer melhor. O profeta pergunta isso, você entendeu? Nós entendemos claramente, com muita facilidade. O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. Ele não existia até que entardecesse. Agora ele volta para a hora, chega aqui na hora em que estamos vivendo, na fase presente do seu ministério. Nós temos que entender que nós estamos vivendo a última era da igreja gentia. O primeiro mensageiro veio, passou, a era passou. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E agora temos o sétimo, na sétima era, que é Laodiceia. Direito dos povos, mulher. Então, esse mensageiro já foi. Ele já partiu. O que resta é esse remanescente ser transformado num abrir e fechar de olhos, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós, os que estivermos vivos.
a ressurreição, a primeira ressurreição, que é daqueles que expuseram o sinal. É daqueles que foram predestinados. É daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esta é a primeira ressurreição. Os demais ficarão para a segunda ressurreição, depois de 1000 anos, depois do milênio. Apocalipse capítulo 20. Você pode olhar aí. Então, estamos no entardecer, no anoitecer, no apagar das luzes. E o profeta de Deus, nesta mensagem, o sinal, afirma profeticamente: e este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Então é hora de ter o sinal exposto. O mundo tem exposto o seu sinal. O principal sinal do estado da igreja é o estado da mulher. O sinal do estado da política é o estado da mulher. O estado da era em que estamos vivendo é o estado da mulher. Porque, biblicamente, ela é muito importante. Ela representa a igreja. De um lado, uma igreja pervertida, meretriz, nua. Apocalipse 3, verso 14. Nua, dizendo ser rica, abastada, mas pobre, miserável, cega, nua. Essa é a questão. Do outro lado, as filhas de Sara, que não tem um jugo pesado sobre elas, um fardo pesado, mas sim um jugo suave, um fardo leve, porque elas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo este o entardecer da era da igreja, o mensageiro afirmou: este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Ora, talvez isso não tenha sido percebido por aqueles que estavam assistindo, ouvindo pessoalmente. Naturalmente, alguns se estremeceram e sentiram o mesmo pesar que a igreja sentiu lá em Éfeso, quando Paulo disse: estou me indo. Vocês não verão mais meu rosto. Estou partindo. Mas não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O mesmo aconteceu com o irmão Branham, o profeta desta era. Ele disse: eu estou morrendo. Em 63, em 65 ele partiu. Em 65 ele partiu. Mas ele deixou todo o conselho de Deus com a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, dê graças a Deus, porque você faz parte disto. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste, esta minha solidão. Vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero, e em Ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo a minha vida, sei que não posso parar. Se Jesus é minha vida, nele posso confiar. Dá-me graça,